Bom, como vocês devem ter visto, eu acho que a maioria aqui deve ter recebido os e-mails indicando a inscrição na página do Moodle dessa disciplina de automação e controle discreto e receberam também o link para essa atividade síncrona, que seria essa aula aqui, para essa reunião com esse link para o Google Meeting, que a gente vai utilizar para as atividades síncronas da disciplina de automação e controle discreto. O pessoal que está matriculado nessa disciplina, dessa turma aqui, dessa turma que é a da disciplina ET66E, da A61 e a A62, acho que é do quarto período, né? Do curso de engenharia de automação e controle discreto. Tem gente também que faz essa disciplina da engenharia elétrica como optativa, também pode entrar aqui. Não sei se tem gente da engenharia elétrica também nessa turma. Esse horário da sexta-feira ele foi escolhido, poderia ser o horário, e tem que ser o horário da aula presencial, para não dar conflito com outras disciplinas, ou com o horário de outras disciplinas que têm atividade síncrona também. Então a gente tem que pegar um horário para as atividades síncronas que seja o horário das aulas presenciais da disciplina, para não dar conflito com o horário de outras disciplinas que tenham atividade síncrona também. Então teria que ser o horário de terça-feira à tarde, das 3h50 até 5h30, ou se não, esse horário da sexta-feira à tarde. Como o horário da sexta-feira à tarde seriam as aulas práticas, daí da turma A61 seria da 1h50 até as 3h30, e da A62 das aulas práticas em laboratório das 3h50 até 5h30, então seria as duas aulas, teriam o mesmo conteúdo, seriam as atividades práticas, né? Então a mesma aula da turma A61 seria igual da A62 também, então seriam iguais. Para atividade à distância, a PNP, são iguais também, né? Então ficariam iguais os dois horários daí, tanto da A61 quanto da A62, da 1h50 às 3h30 e das 3h50 até 5h30. Então fica igual o horário aqui a PNP, né? Então o horário a tarde inteira, da 1h50 às 5h30 é tudo igual. O conteúdo é igual, né? Então fica igual a tarde inteira aqui, para a disciplina inteira, das duas turmas, né? Então fica igual o horário na sexta-feira também. Então esse horário da sexta-feira pode ser usado igual para a PNP, atividade à distância, né? Antigamente, no primeiro semestre, para a disciplina, eles deram o nome de ADNP, né? Esse semestre agora eles mudaram o nome para PNP, né? Era ADNP, que era de atividade didática não presencial. Agora eles mudaram para PNP, atividade pedagógica não presencial. É a mesma coisa daí, né? Só mudou o nome ali, mas é o mesmo, daí indicando que não é presencial, mas é online. Aí essas atividades síncronas são essas daqui, em que eu compareço com vocês e ficamos online, não presencialmente, né? Fazendo um encontro online aqui através de reuniões virtuais aqui. Mas elas são gravadas também, então quem não puder assistir agora nesse horário pode assistir depois. Eu escolhi para fazer esse horário na sexta-feira, podia ser feito também nas aulas de terça-feira, em que as duas turmas têm um horário para aula teórica. Mas na prática eu utilizo esse horário também da terça-feira para fazer a aula prática também. Aí normalmente para as aulas de terça-feira eu intercalo daí o horário para aula prática no laboratório, que no campus da UTFPR em Cornélio Procópio aqui, seria em uma semana no bloco P, na P211. No bloco P, no último andar, na P211. Daí eu intercalo uma semana a aula prática com a turma A61 e na outra semana, em outra semana, com a A62. Daí eu vou fazendo só aula prática daí durante semanas. Então vocês têm praticamente somente aula prática daí. Então essa disciplina de automação e controle discreto, vocês têm as aulas somente prática daí, que vocês veem só prática nessas aulas. A prática que eu digo é mais programação de CLP, programação de sistema de automação.
que o CLP é um equipamento que é programável. Vocês programam o sistema de automação. E os sistemas de automação que vocês vão programar, eles são simuláveis. É a programação baseada aqui. E a disciplina é baseada em PBL, que é Project Based Learning. A gente vai ver isso no transcorrer do curso. A gente tem algumas plantas virtuais de simulação de processo industrial. Então a gente possui softwares que são licenciados ali, a gente possui licença desses softwares. Eles podem ser baixados da internet gratuitamente, vocês podem testar eles. No computador pessoal de casa ali, vocês podem baixar e testar eles. Eles só não são compatíveis com o sistema celular, né? Com Android ou iOS. Para celular Android ou iPhone. Para serem baixados, né? Eles não são compatíveis, ainda que eu saiba, né? Mas com computador PC eles são compatíveis com o sistema Windows. Então vocês podem baixar e testar em casa para simular, né? Simulação de algumas plantas industriais. Aí vocês podem brincar com eles, testar em casa como é que funciona o processo industrial com alguns sensores para automação discreta. Tem uma diferença entre a automação discreta e a automação não discreta daí. Com controle de processo industrial convencional, né? Controle convencional que aí você faz o controle P&D, por exemplo, controle de processo convencional utilizando transformada de Laplace e assim por diante, controle analógico, né? Com variáveis analógicas. Aí esse software daí a gente utiliza, mas ele é interligado e pode ser interligado daí com o CLP, que daí a gente possui nos laboratórios daí. Então esse software sendo utilizado no computador interligado ao CLP. Utilizando o CLP, daí o software ele troca variáveis e possui o controle do processo via o CLP. Você baixando no computador, aí você simula o processo controlando ele via o computador, né? Aí você faz o controle não vinculado ao CLP. Feito isso, você baixando ali, você consegue fazer o controle. Então, os projetos que vocês fazem em sala de aula presencial é baseado daí nesse software. Por isso que é o PBL, Project Based Learning, né? É baseado nisso. Por isso que as aulas são todas quase práticas, né? Estão feitas em laboratório. Então essas aulas que vocês têm tanto na terça quanto na sexta são todas práticas daí, né? Apesar de vocês perderem duas aulas no mês, né? 2 dias de aula no mês aí, que seriam 2 terça-feiras aí, mas para as práticas daí, né? Transformadas em práticas. Senão ficaria terça-feira só teórica para as 2 turmas daí, né? Mas a parte teórica daí é pouca, porque seria mais para explicar os equipamentos que são utilizados. Que é mais o CLP e as IHMs, que são utilizadas junto com o CLP, mais para o final do curso. Aí IHM ficaria mais para o final do curso daí. IHM é interface homem-máquina, que é outro equipamento utilizado junto com o CLP, mas ele envolve mais supervisão e controle de processo. Aí entra mais na parte de redes industriais. Redes industriais também entra no conteúdo aqui de automação e controle discreto, porém há uma disciplina somente de redes industriais, que é optativa também, que é oferecida como optativa, mas é uma disciplina só para redes industriais. Então ela entra aqui na disciplina também, mas aqui na disciplina é abordada mais superficialmente, né? Porque como tem uma disciplina optativa depois só de redes industriais, então se você fizer essa disciplina depois, você vai ver mais a fundo redes, né? E vocês já têm uma disciplina, já tem disciplinas da área de informática e de computação já bastante aprofundada, né? No curso de engenharia e automação. No curso aqui, vocês viram aí a inscrição no Moodle, o Moodle já foi habilitada a autoinscrição para vocês. Espero que todos vocês que receberam o e-mail aí, tem 18 aqui, de 20 matriculados nessa turma da 81. E aí eu escolhi esse horário para atividade síncrona, porque como vocês têm as 2 aulas para as turmas aqui na sexta-feira,
Então, a turma 81 tem no horário da 1h50 às 3h30, que daí vem o intervalo da tarde, né? Se tivesse aula presencial, o intervalo seria das 3h30 até as 3h50. Daí a turma 82 teria aula das 3h50 até as 5h30. E aula de laboratório é prática, né? Aí dá para ser feito o seguinte, dá para colocar dois horários aqui intermediários, que seria das 2h40 para atividade síncrona até as 3h30 e depois das 3h50 até as 16h40. Outro horário também para atividade síncrona. Aí vocês podem escolher tanto da turma, quem está matriculado na turma A61 ou na A62, pode escolher qualquer um desses dois horários. Então tem duas aulas síncronas que vão ser iguais daí, das 2h40 até as 3h30 e depois das 3h50 até as 4h40 para assistir as duas aulas daí, duas aulas iguais daí. Vocês podem escolher qualquer um desses dois horários, tanto faz se você está matriculado na turma A61 ou A62 daí, pode escolher qualquer um desses dois horários daí. Aí se for mais conveniente para você assistir um horário ou outro. A atividade síncrona vai ser a mesma daí, né? Vocês podem escolher qualquer um dos dois horários. As aulas síncronas agora nesse semestre, elas vão ser gravadas, tá? Eu vou, logo depois dessas aulas síncronas, finalizando elas, eu vou procurar pegar, já disponibilizar elas no Moodle, naquela página lá que eu passei para vocês, naquele link que eu passei para vocês se inscreverem. Eu coloco lá também no Moodle, na página da disciplina, o link também dessa atividade síncrona, né? Eu passei lá para vocês, e quem se inscreveu e já foi lá visualizar já deve ter visto que eu coloquei lá também. Coloco alguns avisos também sobre a PNP aqui da disciplina. Coloco outros avisos lá também de interesse, como avaliação, como é que é a avaliação. Tem os links das atividades assíncronas, que são mais videoaulas, e arquivos daí das atividades síncronas, que seriam os arquivos dos softwares que são utilizados, porque como é atividade assíncrona, aí não dá para ser utilizado os softwares que a gente, ou as atividades que a gente faz em laboratório. Então eu tive que adaptar alguns softwares, né? E por sorte tem alguns softwares lá que a gente tem de simulação. Tem a versão para simulação. Então o software que a gente utiliza de projeto lá, ou utilizava junto com o CLP, que é o principal equipamento que a gente tem para estudar em automação e controle discreto, o CLP e a IHM tem um software de simulação dele, que o próprio não é o fabricante do CLP. O fabricante do CLP faz o software de programação do CLP, faz o CLP o software de programação para ele, né, claro. Mas aí tem um terceirizado que é autorizado pelo fabricante do CLP, que faz um software de simulação para o CLP. E aí é compatível com o software de programação do CLP. Então você pode pegar o programa do CLP e colocar nesse software de simulação. Daí é compatível para simular o CLP. E aí é compatível também com o software que simula as plantas industriais daí, que daí interliga com o CLP, com o mesmo CLP lá do laboratório, né? O mesmo software de simulação de planta industrial do laboratório. Aí isso está explicado também em uma videoaula, em uma atividade assíncrona na página do Moodle lá, que a gente vai ver a seguir, né? Aí eu vou explicar para vocês lá, e tem os pré-requisitos lá de explicação lá, como é que faz para baixar, como é que faz para ver e assim por diante. E outras atividades lá também para serem vistas, né? Mais alguns detalhes ali, né? Aí as avaliações são explicadas lá também nos avisos. As avaliações são enviadas para lá também, né? Essas aulas, atividades síncronas, como eu estava falando, elas são gravadas. Daí logo após a finalização eu procuro colocar o link lá também dessas atividades síncronas. Então quem não puder ver também no dia,
Ou quem tiver outra atividade, arranjou outra atividade aí na pandemia e não puder ver a atividade síncrona, a aula síncrona aqui no dia, daí ela é gravada agora esse semestre. No semestre passado, como a gente estava se adaptando a essas atividades online aqui, não deu para gravar as atividades, todas as atividades síncronas. Quase todas foram gravadas para a turma do semestre passado. Algumas não foram gravadas e teve algumas também, a maioria não foi publicada, mas quase todas foram gravadas, porque tiveram algumas adaptações aí que a gente teve que fazer em relação a software, em relação à edição de vídeo, edição das aulas, dos vídeos aí, porque a gente tem que colocar público, tem que colocar no YouTube para gravar, tem que verificar o lugar onde publicar, né? Como por exemplo, a gente viu que tinha que disponibilizar no Moodle, né? Mas daí tem que colocar em algum lugar que tem que ficar disponível o vídeo. Aí tinha que ver o YouTube, mas para ser no YouTube tem que pegar o Google Suite daí, né? E o Google Suite a gente tem que firmar um contrato lá com a Google. Daí o Google tem que disponibilizar via um contrato com o TFPR. Daí o TFPR tem que firmar esse contrato com a Google. Que a Google tem que formalizar um contrato com a empresa, que é o TFPR daí. Aí tem que ser um contrato especial com os professores, que daí tem que ser como se fossem os clientes, né, de uma empresa, tal. Aí tem que formalizar com todos os professores, tem que entrar lá com a senha deles aqui da UTFPR e assim por diante, né? Aí as aulas também tem que ser videoaulas, tem que ser colocada ali. Os vídeos têm que ser editados, a gente não pode deixar interferência em vídeo e tem que colocar tudo isso, tem que pegar um software para edição de vídeo, porque não pode ter interrupção em vídeo, né? A gente tem que também editar esse vídeo antes de colocar, tem que ver se pode tornar o vídeo público e não. Para colocar no YouTube a gente tem que verificar a restrição de idade, também tem problema nisso, não pode ter interferência com outras coisas. Não pode deixar também ter problema lá de aqueles problemas que às vezes dá lá de restrição lá de restrição legal, né? Que às vezes dá problema lá de atingir um determinado público, né? Que então pode ter problema político de ofender politicamente, ofender raça, xenofobia, ter nada assim de restrição de idade, né? Ou restrição pessoal, alguma coisa assim, direitos autorais também, né? Que é, por exemplo, assim, eu estou utilizando material de empresas, né? Porque a gente utiliza lá equipamento de outras empresas. Então, se eu falar alguma coisa aqui de alguma empresa aqui, talvez eles não possam permitir. Então, tem que verificar isso também, né? Porque como eu estou disponibilizando um link no YouTube, eu tenho que verificar se eu posso colocar no meu material alguma coisa que não vai infringir a propriedade intelectual, ou propriedade legal, ou propriedade aí moral, né, digamos assim, ou propriedade política, alguma coisa assim de terceiros, né? Então tem que ver uma série de fatores aí que não vão infringir nada disso, né? Então a gente estava verificando isso no semestre passado, aí agora já ficou mais ou menos acertado uma série de fatores como esse daí, então espero que esteja mais certo agora. Finalizando as aulas aí eu disponibilizo depois, e tem alguns alunos também que já avisaram anteriormente que estão fazendo estágio, ou estão trabalhando. O semestre passado também tinha aluno que estava fora do país, que arranjou bolsa ou arranjou emprego, ou estava em intercâmbio, ia sair do país. Tinha aluno que estava em intercâmbio aqui também no Brasil. Aí pela pandemia ele ficou no Brasil daqui e não pôde sair. Teve aluno que ficou no Brasil durante a pandemia, não pôde sair, ficou aqui. Aí quando deu uma chance para ele sair, ele pegou, saiu, aí não pôde voltar devido à pandemia daí. No país dele também ele não pôde voltar. Daí tem que ver a aula daí online no país dele daí, porque ele estava em intercâmbio, então ele estava matriculado aqui daí, né? Continua como se fosse a matrícula dele aqui daí, então ele tem que fazer a PNP daqui daí, né? Mas daí ele tá no país dele daí e não pode voltar para cá. Só que no país dele daí é outro fuso horário, então ele não pode ver a PNP no fuso horário daqui.
Então, às vezes, é umas 4, 6 horas daí de defasagem no horário. Então, o cara não vai poder ver, porque tá à noite lá, ou ele tá no horário de almoço dele, tá na janta dele, ou ele tá fazendo estágio lá, ou ele tá rezando lá, né? Tá na missa lá, né? Ou ele tá na academia. Então tem um outro compromisso lá. Não dá. A mesma coisa aqui também. Tem gente que arranjou estágio, a empresa daí tá no horário de estágio lá, não tá em pandemia, né? Tá um setor lá que não tá parado, né? Então a pessoa não pode assistir. Então está gravado. Então ele vê daí a PNP depois como se fosse uma atividade assíncrona. Aí as atividades assíncronas também estão ali na página para fazer as avaliações. Aí estão disponíveis ali. O restante do conteúdo eu também estou atualizando lá, assim como o material que está ali também. Eu tenho que ver ali e tenho que atualizar também. Inclusive do semestre passado tem o restante do material que eu falei pro pessoal lá também, eu tenho que ir atualizando. As avaliações também eu creio que se tiver alguma que eu tenho que retornar, eu acho que são poucas, viu? Porque as avaliações o pessoal me enviou, eu corrigi e enviei para eles de volta a correção. Aí o pessoal me envia de volta as avaliações que são os projetos corrigidos, eu envio de volta daí com as correções a serem feitas. Ou se não eu já envio corrigido daí, né? E acho que não restou nenhum projeto a ser corrigido daí, né? Ou a me enviar, reenviar corrigido daí, né? Que daí a pessoa me envia corrigido novamente, né? Aí enviou corrigido, aí pronto, já é corrigido, é nota 10, ou se não, ela me envia o projeto lá, eu dou a nota e pronto, daí a pessoa já tem a nota final daí, né? Do projeto que foi corrigido ali, beleza, né? Aí as avaliações são baseadas em. São duas avaliações, né? Baseadas em dois projetos que vocês têm ali. Eles estão descritos ali, as atividades assíncronas já dão a base suficiente para vocês fazerem os dois projetos lá. Os dois projetos são baseados nas atividades práticas que vocês teriam se fossem presenciais, né? E aí trocando-se as atividades presenciais dos equipamentos pela simulação daí que vocês têm simuladores. Vocês fazem daí em grupos, pode fazer individual ou em grupos, né? Tem gente que prefere fazer individual porque às vezes prefere fazer individual para aprender tal, às vezes ouviu falar em CLP, controlador lógico programável, quer aprender, às vezes está estagiando na área, né? Quer verificar ali como é que é, né? Tem dúvida nisso, né? Tem alguns que têm dúvida, querem verificar. Aí tem o pessoal no passado que estava em dúvida, né? Eu inclusive tenho que pegar e postar ali a continuidade do projeto também, alguns itens ali, né? Como por exemplo algumas funções mais avançadas ali que eu fiquei devendo pro pessoal, tem que colocar ali ainda. Mas tem algumas dificuldades ali porque o software que eu estava utilizando para simulação ali, ele tem uma data limite para utilização da versão demo. Que a dele ali acho que pode ser utilizada na versão demo umas 10 vezes daí. Fora essas 10 vezes eu tenho que reinstalar ele em um computador em que ele não foi instalado novamente. Então eu instalei ele no meu computador, só que eu deixava o computador ligado, né? Daí eu passei a ligar e desligar ele 10 vezes, daí eu perdi daí a validade dele, né? Daí eu não pude mais modificar daí o software do CLP nele, né? A planta do software do CLP nele. Mas eu consegui fazer o projeto para avaliação inteiro nele e gravei ele lá, né? Então vocês já têm ele lá para atividade síncrona para a primeira avaliação. E para a segunda avaliação também. Na segunda avaliação o software ele é freeware, é gratuito, né? Aí é meio chato de lidar, mas ele é freeware, né? Para fazer o Graph7 daí. Aí vocês têm a explicação para os softwares lá na página do Graph7. Na página do Moodle, quero dizer, na seção do Graph7 dele.
A página seria essa daqui. No link que eu enviei para vocês, que eu espero que todos tenham recebido aí, efetuado a sua inscrição, né? Quem não recebeu, por favor, que entre ali. Aqui que o nome completo dele é esse daqui, né? ET66E, Automação e Controle Discreto A61 A62 2022. Eu passei para vocês esse link aqui, 2022, da disciplina de Automação e Controle Discreto. Tem também a opção da minha página pessoal, ela não tá atualizada, porque esse do Moodle aqui eu tenho que criar todo semestre, porque no Moodle aqui, cada turma aqui, como a cada semestre está entrando uma turma nova para a disciplina, então no Moodle aqui permite a inscrição da turma de cada semestre aqui. Então no Moodle eu tenho que criar uma turma a cada semestre daí, porque ele permite a inscrição, ele tem que ter inscrição de cada turma, porque aqui ele permite que as avaliações aqui, ó, elas sejam enviadas pelo Moodle, né? Então tá aqui, ó, as avaliações aqui elas podem ser enviadas pelo Moodle, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu não coloquei aqui, mas elas podem ser enviadas pelo Moodle, tá? Aqui a avaliação 1, aqui embaixo nos avisos. No final aqui avaliações, né? 2 avaliações, consegue 2 projetos a serem entregues via Moodle. Ah, tá aqui, ó. Serem entregues via Moodle. Avaliação 1, diagrama de contatos LEDER da programação em CLP para automação da planta industrial de seleção de caixas do software ITS PLC. Esse é o software que eu estava falando. Esse software aqui é que simula plantas industriais. Então ele tem uma planta, que é a primeira planta que ele simula lá, é uma planta que ela faz seleção de caixas. Ele tem 2 tipos de caixa, uma caixa alta e uma caixa baixa. Daí essas caixas você pode pegar e mandar elas para um elevador que tem uma esteira que manda para o elevador da esquerda e outra esteira que manda para o elevador da direita. Então você pode fazer, por exemplo, que é o mais básico nela, mandar a caixa grande para o elevador da direita e a caixa pequena para o elevador da esquerda, ou mandar a caixa pequena para o elevador da direita e a caixa grande para o elevador da esquerda, por exemplo. Aí eu explico aqui embaixo, quer ver, ó? Tá aqui orientações. Aqui nessas orientações aqui, nesse link de orientações aqui, eu explico alguns links aqui relativos a CLPs aqui, tal, simuladores de CLPs. Na semana 1 aqui, eu coloco controladores lógicos programáveis, que é CLP. Então quem não sabe o que é CLP está aqui, ó, explicação, um PDF. E esse ITS PLC, que é o simulador, tá? Ele está aqui, ó, ITS PLC. É um videozinho, uma videoaula que vai explicar o que é esse ITS-PLC. Basta pesquisar na internet, no Google, pelo ITS-PLC. Aí vai falar para vocês ali, esse vídeo aqui, o que é ele, tá? Aí, geralmente a primeira opção que você vai encontrar vai ser do site do... Aí vai estar lá a explicação para vocês. Depois, seguindo esses passos aqui, ó, da semana 1 aqui, introdução ao controle discreto, CLPs, entradas e saídas, linguagem de programação para automação discreta, vai ser dado aqui, ó, nesses passos aqui daí, tá?
Então, CLP, para quem não sabe o que é, clica aqui, ó, nesse PDF aqui, ele vai falar para vocês, tá? O ideal aqui é que vocês tivessem uma outra disciplina sobre acionamentos eletromagnéticos, e vocês têm essa disciplina, só que é nesse mesmo período aqui de automação e controle discreto, que é a disciplina de acionamentos, que eu não sei se ela está oferecida em APNP, que eu creio que é o professor Rodrigo Modesto que deve dar. Então seria o ideal que essa disciplina fosse ministrada antes de CLPs e fosse uma disciplina só de acionamento eletromagnético, uma disciplina de acionamento eletromagnético de motores, uma disciplina de partida de motores. Teria que ser. Daí daria para vocês compreenderem melhor a parte aqui de controlador lógico programável. Então essa parte aqui, ó, essa apostilinha aqui explica o que é controlador lógico programável, que vai ser a introdução aqui para automação e controle discreto. Explica o que ele é, aqui para lidar com ele. Aí o ITS-PLC vai explicar o software que vai simular e as plantas industriais que tem dentro dele. E aqui o desenvolvimento do projeto de automação para automatizar as plantas que são utilizadas nesse software aqui, que são apresentados aqui por esse ITS-PLC. Então esse é um software de simulação de planta industrial. Então vocês vejam bem essa parte aqui, ó, esses dois aqui principalmente. Sigam esse roteiro aqui, ó, vão vendo item por item aqui, tá? Essas partes aqui, ó, vão indo aqui, não pulem. Parte 1, parte 2, 3, 4, 5, até chegar no final. Aqui, tá? Até virem aqui. Que inclusive aqui tem a atividade síncrona do semestre passado, tá? Aqui, como eu copiei esse conteúdo aqui do primeiro semestre, quer dizer, do primeiro semestre não, do primeiro semestre de ADNP, de APNP, que foi o semestre passado, então ficou aqui a aula do semestre passado, né? Que eu tenho que abrir no módulo aqui eu tenho que abrir todo semestre. Para as turmas que vão surgindo, porque tem a inscrição de cada turma, né? Dos alunos matriculados em cada turma. Então tem que copiar o conteúdo de um semestre para outro semestre, porque daí a turma de um semestre ela é fechada, quando se encerra um semestre letivo, eu tenho que fechar a turma aqui do semestre anterior no Moodle, ela é encerrada. Eu tenho que solicitar a abertura de uma nova turma do novo semestre aqui no Moodle novamente. Eu tenho que copiar o conteúdo da turma do semestre anterior para essa nova turma aqui, nesse novo semestre aqui no Moodle. Por isso que demora para abrir daí do semestre para o outro. Daí ele copiou aqui esse link aqui da atividade síncrona da turma do semestre anterior. Então eu vou substituir daí essa atividade síncrona aqui de hoje por esse daqui daí, tá? Por essa atividade síncrona aqui do semestre passado, que foi justamente a primeira que teve do semestre passado, né? Só que essa daqui também eu tenho que retirar aqui, porque eu creio que eu tenho que editar ela também, né? Essa eu tenho que deixar só na do semestre passado, que já foi reencerrada, né? Encerrado o módulo. Essa daqui também, né? Aí essa primeira parte aqui, vocês verificando, já dá condições para fazer a avaliação 1. Que seria essa parte aqui, ó, diagrama de contatos, ladder da programação em CLP para automação da planta industrial de seleção de caixas do software ITS-PLC. Diagrama de contatos, vocês veem aqui nesse desenvolvimento do projeto de automação.
Desenvolvimento do projeto de automação do que? Justamente de uma planta industrial desse software aqui, ó, que esse software ITS PLC apresenta. Quem não sabe o que é essa planta industrial, aí verifica aqui, ó, esse software ITS PLC. Aí vocês têm que baixar ele no microcomputador e verificar como é que ele opera ali, né? Como é que se faz para mexer nele, né? Aí isso é mostrado aqui, ó, nesse link aqui dessa videoaula e aqui também. Aí eu peço que vocês observem aqui como é que estão esses links aqui para verificar se eles estão na ordem. Eu creio que eles estão na ordem aqui. Verifique se eles estão na ordem aqui certinha, né? Se estão tudo ok, se falta alguma coisa ou não. Eu não sei bem como é que está a duração deles. Alguns estão com uma duração aí de 50 minutos, outros estão de 40 minutos, 30 minutos e assim por diante. Aqui ele vai explicar que esse software aqui, você baixa eles e tem algumas versões. A versão que a gente baixa no laboratório ali, que a gente possui nos laboratórios aqui do campus, da UTFPR, ele tem uma licença que dá para ligar ele. É um tipo, uma versão desse TS-PLC, desse software, que dá para ligar ele direto no CLP. E ele tem uma placa de interligação no CLP em que ele troca informações com o CLP. Então ele funciona junto com o equipamento CLP. Mas há uma outra versão dele que dá para você baixar de demonstração, que ele funciona junto com o simulador de CLP. Esse simulador de CLP, você baixa ele e você pode pegar e utilizar ele no seu computador como a versão demo dele, que é essa versão que eu falei para vocês, que funciona durante 10 vezes, tá? Você pode utilizar ela 10 vezes. Então, se você abrir e fechar ela 10 vezes, você pode utilizar ela. Eu fazia o seguinte, eu deixava no meu notebook, deixava ele ligado direto. Então eu deixava essa versão desse simulador aberta direto nele. Esse software de simulação, ele se chamava... Deixa eu verificar aqui. Depois eu verifico certinho o nome dele. É um software de simulação feito para os softwares da Siemens. Aí ele funciona justamente com o ITS PLC. É uma versão feita para o ITS PLC. Se quiser efetuar instalar aqui de ajuda, de setup para essas licenças. É aqui, esse software aqui, MHJ Edition. Para a instalação das licenças. É o MHJ. Versões aqui do ITS. É o MHJ Edition. Só simulação. Então é um simulador feito pela MHJ, esses downloads que ele vai servir para simular o software de programação do CLP. Já ser as networks. Só que esse software, ele só permite que você abra e feche ele 10 vezes na versão demo dele. E mesmo assim você tem que baixar ele e buscar uma chave de licença para ele. Então fazer o que? Eu baixei ele no meu notebook e mantinha ele aberto direto daí. O meu notebook, como ele tem bateria, né, eu podia deixar ele aberto direto daí. Só que eu acabei abrindo e fechando esse software mais vezes daí, né? Porque às vezes você tem que reiniciar o computador por algum motivo, né? Para atualizar ele, atualizar algum software, né? Então eu acabei reiniciando ele mais de 10 vezes daí, daí eu perdi a parte demo dele. Daí eu tenho que fazer o que? Procurar reinstalar o sistema operacional novamente para dar um reset nele, na licença dele ou na chave dele do sistema operacional. Ou instalar ele em outro computador daí. E procurar não dar as 10 vezes dele de atualização da chave, né? Da licença dele.
Então eu perdi daí essa versão demo dele, né? Ou procurar comprar a licença dele, só que a licença dele é um pouquinho cara para ser comprada, mas pode ser adquirida uma pode ser adquirida a versão demo dele também, né? Para quem quiser mexer com ele. Mas no laboratório nós possuímos a versão do ITS PLC para ser utilizada com uma hard key com os CLPs. Então dessa parte aqui vocês podem ter o desenvolvimento daí já do projeto 1 com os CLPs. E nas orientações existem outros softwares também que vocês podem ser utilizados que simulam também CLPs de outras marcas ou são simuladores de programas de CLPs também gerais. Eles simulam a linguagem padrão de CLPs, que são, por exemplo, a linguagem Ladder, que a gente chama de diagrama de contatos, ou linguagens padronizadas para CLPs também, que são diagramas de blocos lógicos ou listas de instruções, que são explicados também em mais detalhes aqui, ó, no desenvolvimento do projeto de automação. Para quem não tem ideia disso, isso daqui é explicado no desenvolvimento a partir aqui do ITS PLC, até verificar a parte da automação e controle discreto, verificar também o que é o controle discreto a partir das plantas de processos industriais de controle discreto, então a automação do controle discreto, né, até partir para a parte de programação do CLP, da linguagem padrão dele, que é a mais utilizada, que seria o Ladder, né, e por que é programado em Ladder. Vocês têm alguma dúvida aí? Então, obrigado então pela presença de vocês aí e até mais então. E como está avisado lá na página, qualquer dúvida aí vocês entrem em contato. Tem o e-mail ali. Essas aulas, essas atividades síncronas aqui são mais para esclarecimento de dúvida, porque o conteúdo das aulas estão já, e eu vou procurar colocar ali nas atividades assíncronas. Estão colocados lá em videoaulas, a maioria. Eles orientaram mais para a gente colocar a maior parte em videoaula. Então, o mais importante está em conteúdo para as avaliações, que seria justamente essa parte de automação e controle discreto, que a programação é a parte de CLP, que é o que é mais utilizado aí na atividade profissional, né, de automação e controle discreto, seriam os CLPs. As outras partes ali que tem de conteúdo também da disciplina, que é redes industriais, por exemplo, tem outra disciplina optativa que só é de rede industrial, dada pelo professor Miguel, né? Então aqui é mais aplicação, e a aplicação que vocês têm em sala de aula é a parte de engenharia de aplicação. Então você vê configuração só. A configuração é bem simples, mais click and play, né? Para colocar lá. A configuração é simplesmente você pegar os ícones ali, configurar a tua rede e ver como é que é, né? Como é que tá ali. Então essa parte aí não é preciso nem colocar como só é preciso colocar na parte como se fosse um manual, né? E assim por diante daí. Daí o restante eu vou colocando ali e vou procurar revisar também esse material que está ali também. A parte daí para a segunda avaliação também está ali no Moodle, incluída lá para o Graph7. O Graph7 seria uma parte da metodologia também para aplicação e para implementação de processos de automação, tá? De automação e controle. Disso também vocês têm outra disciplina depois desse período, se não me engano, no quinto ou sexto período também há uma disciplina que versa sobre isso. Ok?
Até mais para vocês então, uma boa tarde. Falou, professor. Até mais, professor. Falou, professor. Bom final de semana pro senhor. Falou, bom final de semana para vocês.